Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos dar continuidade aí à parte de grandezas escalares e vetoriais, falando então hoje sobre os vetores em três dimensões, certo? Vamos fazer uma breve definição aí do que é esses vetores em três dimensões. Até agora, né, nós só vimos o plano cartesiano, né? Um plano em ou uma dimensão ou em duas dimensões, no caso chapado na folha, né? No eixo X ou Y, né? A gente só vimos aqui de uma forma chapada, assim, vamos supor aqui chapada em cima, né, da folha. Mas existe também um caso que é muito utilizado, principalmente na parte aí de graduação, que é os casos em três dimensões, que dificilmente você vai ter todos os valores dos vetores e os ângulos. Normalmente as componentes são dadas direto do problema. Vejamos abaixo, certo, uma representação aí de um caso de um plano cartesiano em três dimensões. O plano cartesiano em três dimensões. Ó, vamos supor aqui que a gente estivesse olhando aqui por cima, certo? Vamos supor aqui, ó, que a gente estamos olhando aqui, ó, por cima. Isso aqui suponha então que seja um olho, certo? Supondo então que aqui seja um olho, nossa visão aqui será aqui, ó, eixo X e Y. Esse daqui é o plano que a gente geralmente vê, certo? Porém, no caso, o que é que acontece? A gente estamos aqui analisando esse caso aqui de plano. Porém, nós temos o espaço, né? Que é o eixo X, Y e Z. O eixo Z aqui, vamos supor aqui que nós tenhamos uma parede. Numa quina da parede, né? Vamos supor aí que você olha aí para a quina da parede do seu quarto, da sala, onde você esteja. Você olha aí para a quina dessa parede. Ao você olhar, você aqui é o chão, suponha aqui que seja o chão, certo? Chão. Aqui nós temos uma parede 1 e na dobra, né, digamos assim, vamos supor aqui na cava, nós temos a parede 2. Então aqui, ó, nós temos o chão representado por x e y, a parede 1 representado por z e y e a parede 2 representado pelo plano XZ, beleza? Eu estou dando assim essa visão panorâmica assim para vocês verem como se vocês estivessem olhando daqui para lá, certo? Supondo aí que você está olhando aí daqui para lá, tudo bem? Apenas exemplificando aqui para vocês terem uma ideia do que é um plano cartesiano em três dimensões. Mas agora, como então é definido as componentes? Qual a componente é vertical, qual a componente é horizontal? Para esta situação, não é necessário essa determinação, não é necessário nós determinarmos se esse vetor é vertical ou horizontal. Não é necessário, beleza? Então, de uma forma geral, a melhor forma de representar este problema é sempre colocar o eixo cartesiano que ficar mais fácil de você ver, certo? Qual o valor de cada componente e como é que fica mais fácil da sua visualização. Por quê? Porque no caso será a melhor forma de você conseguir resolver a questão. Vamos supor aqui, ó, que nós tenhamos um vetor aqui. Esse vetor está aqui no espaço, ó. Tá aqui, ó, justamente aqui, ó. Se nós observarmos, né, ele vem do eixo X, ele sai do eixo Y e sai também do eixo Z. Emanuel, por que foi que você não pegou aqui, ó? Porque no caso, galera, nós estamos olhando de uma forma que esse vetor não estão todos retos. Então, consequentemente, esse valor vai estar um pouco abaixo da minha visão panorâmica, certo? Então, a representação do vetor, ela é parecida com a representação do que a gente viu e fez no de duas dimensões. O vetor V, ele é representado da seguinte forma: V de x i mais V de y, j, versor, mais V de z,
K. Versor I, versor J e versor K. A representação, como eu havia falado lá, brincado com vocês, que ia mostrar nessa aula aqui. Então, aí você não quero representar dessa forma, porque eu não gosto e tal, coisa do tipo, fica a seu critério. Você pode representar com Vx, Vy, Vz. Porém, geralmente, a mais utilizada é essa daqui, até pelos livros e coisas do tipo, beleza? Agora vamos falar sobre uma nova coisa aqui, sobre módulo ou norma de um vetor. O que é que acontece? Nós trabalhamos aí com o vetor. O vetor não é uma representação fácil de se utilizar, porque já imaginou nós toda a vida ter que utilizar v de x, v de y, v de z, versor I, versor J, versor K. Então isso dá muito trabalho para se utilizar quando nós queremos um resultado específico. Então, o que é que nós utilizamos? O módulo do vetor, certo? O módulo do vetor é um valor numérico, que algumas grandezas nos facilitam muito no estudo da física, pois nos dá um parâmetro a ser seguido, um parâmetro ali para nós ter embasamento, certo? No caso dos vetores, esses valores numéricos é chamado de módulo, certo? Que é, no caso, o comprimento do vetor. Se nós queremos saber o comprimento daquele vetor, nós precisamos fazer o módulo dele. Aí nós sabemos o comprimento, certo? Mas não a direção e o sentido nós sabemos através do eixo x, eixo y e eixo z, certo? Então, nós devemos sempre associar o módulo, a direção e o sentido aos valores determinados, beleza? Mas no momento aqui o que nos interessa é saber como calcular, como identificar o módulo, beleza? Então vamos lá. Vamos supor então que a gente tenha um vetor A, certo? Então como é que nós representamos um módulo de um vetor? O módulo do vetor pode ser representado com uma aspa de um lado e do outro, pode ser representado com duas, pode ser representado sem o símbolo do vetor, certo? Essa seta em cima, certo? Simplesmente a letra. Isso tudo são formas de representar o módulo de um vetor. Então, como é que faz a pronúncia do módulo de um vetor? Lê-se módulo do vetor A, módulo do vetor B e assim sucessivamente. Estas formas de representar o módulo do vetor não vai influir em nada, pois são apenas formas diferentes de você representar a mesma coisa, certo? Se você colocar esse daqui, ou esse, ou o próprio A mesmo, são todos iguais, é a mesma coisa, certo? Então não sofre diferença quanto a isso. Mas como então é o cálculo do vetor? A gente viu como é representado, vimos diversas outras coisas, porém você não falou, Emanuel, como é feito o cálculo desse vetor. O cálculo do vetor é da seguinte forma. Vamos supor agora que nós tenhamos o eixo x e y. Então, como nós calculamos esse módulo? A gente representa o vetor em módulo ao quadrado é igual ao vetor x ao quadrado mais o vetor y ao quadrado. Nesse caso aqui não precisa representar o versor i e o versor j, não precisa, certo? Então, de uma forma geral, nós temos isso da seguinte forma. Como v de x sendo a componente do vetor x e v de y sendo a componente do vetor y, certo? Então fica da seguinte forma, né? V será igual a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Se vocês conseguiram observar, eu não representei da mesma forma que está aqui. Por quê? Porque eu tenho a escolha, beleza? Isso foi apenas para o caso de duas dimensões. Então, para três dimensões, Emanuel, o que é que se faz? Coloca cosseno, seno, eu coloco o quê? Não, é a mesma coisa. A diferença é que vai acrescentar o vetor z, certo? A diferença será apenas acrescentar o vetor z. Se fosse quatro dimensões,
acrescentaria o vetor W, acrescentaria outro vetor e assim sucessivamente, para quantos vetores for determinado, beleza? E sempre ao quadrado, tudo bem? Então, como eu diferenciar quando eu tenho um caso que é 2 dimensões ou 3 dimensões? Um exemplo prático disso. Vamos supor aqui, nós temos um carro aqui sendo puxado por duas pessoas. Vamos supor aqui, ó, nós temos a pessoa A e uma pessoa B, que estão fazendo forças nem na vertical, nem na horizontal, inclinado ao eixo X, um ângulo de 20 graus, e ao eixo Y, um ângulo θ. Certo? Temos essas duas pessoas fazendo força. A gente, se observarmos, nós estamos aqui olhando de cima, né? Do eixo Z nós estamos olhando. Então, no caso aqui nós temos um vetor X e um vetor Y para essa situação. Então, nós temos um 2D, duas dimensões, que também é chamado de 2D, certo? 2D, 2R, essas são representações que também você vai ouvir falar para a questão de 2 dimensões e 3 dimensões. Vamos agora para esse outro caso. Para esse outro caso, nós estamos olhando bem distante, né? Nós estamos olhando de longe essa figura, bem longe. Então, nós temos o seguinte, nós conseguimos observar que nós temos como ponto de referência, aqui essa parte da árvore aqui, e aqui nós temos o eixo X e Y, que é onde os dois tratores estão, mas nós estamos puxando a árvore num ponto Z, certo? Está sendo feito duas forças aqui, ó, no ponto Z. Então nós temos aqui um movimento 3 dimensões, beleza? Ficou bem claro, né, que tipo X e Y aqui para esse trator, para os dois eixos, eles estão positivo, e para esse eixo aqui, para o X está positivo, para o Y está negativo. Por quê? Porque o ponto zero é aqui e o trator está para cá, certo? Então aqui é considerado como negativo, enquanto aqui é positivo, beleza? Positivo. Essa daqui é uma forma básica, né, de representação aí dos vetores em 2 dimensões e 3 dimensões. Espero que vocês tenham conseguido visualizar isso, né, que eu falei aqui, porque no caso nós vamos resolver questões envolvendo este conteúdo, envolvendo a grandeza em 2 dimensões e 3 dimensões, e ficará mais fácil se você tiver esse entendimento, esse esclarecimento dessa questão, beleza? Então por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.